5 igrejas que um cristão nunca deveria entrar ou permanecer. Paz, queridos, Pastor Washington aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu espero que você goste desse vídeo. Eu já vou te fazer o convite, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, considere se inscrever, curtir os vídeos, comentar, engajar com a gente. Nós estamos crescendo aqui, alcançando cada vez mais pessoas, famílias estão sendo abençoadas por esse conteúdo. Aqui nós temos vídeo de pregação, nós temos vídeo de devocional, já fizemos muitas lives, aulas, tá bom? Vou gravar a próxima aula da carta de Tiago. Então, eu acredito que você pode ser muito abençoado através de tudo que nós compartilhamos aqui. Hoje, especificamente, eu quero falar sobre esse assunto que é muito bacana e importante, né? De certa maneira, apologética, né? Defesa da fé. Então, são conselhos pastorais, né? E são 5 igrejas, e eu não vou citar nome de igrejas, tá bom? Eu não quero aqui entrar em conflito com ninguém, mas se você identificar uma dessas características que nós vamos falar aqui, tenha cuidado. Ou você está nessa igreja, ou se você deseja ir a essa igreja, lembre-se desse vídeo, tá bom? Já manda para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso, ou se ela está em uma igreja que pode ter uma dessas práticas que nós vamos falar aqui. Então, vamos para o nosso vídeo. Como nota de introdução, eu preciso pontuar algumas coisas antes de começar a dar as recomendações. Primeiro, que nem toda igreja que usa a Bíblia, ela está pregando o evangelho verdadeiro, né? Então, nem todo púlpito, todo pastor conduz ovelhas a Cristo. Infelizmente, nós temos os bodes, e a Bíblia já alertava sobre isso. Nós temos pastores, mestres, ensinadores, que eles estão querendo para si as ovelhas, eles roubam a lã das ovelhas, pastores abusivos, pastores que não querem a glória de Jesus, querem a sua própria glória, são mercenários, ok? Então, existem comunidades religiosas que parecem ser cristãs, mas, de acordo com os argumentos que vamos levantar aqui, nós vamos perceber que, na prática, eles ensinam doutrinas contrárias às Escrituras. E neste vídeo eu quero apresentar as características, tá bom, de igrejas das quais todo cristão deveria se afastar, tá bom? Então, meu objetivo não é atacar pessoas, eu quero frisar mais uma vez, assim como no último vídeo eu falei sobre seitas, como identificar uma seita. Meu objetivo aqui não é atacar pessoas, mas alertar os cristãos que desejam conhecer ao Senhor cada vez mais, estar numa igreja saudável, e eu creio que esse vídeo pode servir como um alerta para você ou para alguém que você conheça. Tá ok, gente? Vamos lá para o nosso vídeo? Primeiro, igrejas que colocam a palavra do líder acima da Bíblia. Fuja desse tipo de igreja. Não entre, e se você está nessa igreja, procure sair o mais rápido possível. Igrejas que colocam a palavra do líder acima do que a Bíblia diz. Professor, qual que são as características desse tipo de igreja? Primeiro, o líder nunca pode ser questionado. O líder nunca pode ser questionado nesse tipo de igreja. Toda interpretação depende exclusivamente dele. Um problemaço, já que na Reforma Protestante nós aprendemos com Lutero sobre esse livre exame das Escrituras de todo cristão. Terceiro, os membros são desencorajados a estudar a Bíblia por si mesmos. Se você está numa igreja que o líder nunca pode ser questionado, que toda interpretação depende exclusivamente dele e que ele não incentiva e muitas vezes desencoraja os seus membros, os membros da sua igreja, a ler a Bíblia, estudar a Bíblia e tirar suas próprias interpretações, cuidado, sinal de alerta ligado, ok? Nós temos um problema aí, porque você pode estar numa igreja, ou essa pode ser uma igreja que não é uma igreja saudável, ok? Não é uma igreja saudável. E eu vou dar aqui algumas bases bíblicas para o nosso vídeo ficar mais fundamentado ainda, para não acharem que eu estou tirando coisas da minha cabeça, ok? Olha só, eu vou abrir a Bíblia aqui em Atos capítulo 17, versículo 11. Atos capítulo 17, versículo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica.
pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim como eles estavam recebendo de Paulo e Silas quando eles estavam pregando em Bereia. Então, olha a observação que Lucas faz sobre o povo de Bereia. Eles observavam a palavra com avidez, com empenho, com diligência, para ver se aquilo que estava sendo pregado era exatamente o que a Bíblia diz. Isso é o que todo cristão tem que fazer na igreja, ok? Abrir a Bíblia e conferir se o que o ministro está pregando, se o que o pastor está pregando está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Olha o que diz ainda Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja maldição. Então não importa se é o semideus, se está pregando algo que é contrário às sagradas escrituras, você tem que examinar, você não pode ouvir, você não pode obedecer, você não pode seguir, porque senão você estará sendo complacente com aquele erro bíblico. Se você seguir aquela ordenança, você está sendo conivente e também estará errando com esse líder, com esse pastor. Então você tem que ser como um bereano, analise as escrituras e você tira as suas conclusões. Não fique dependendo do que pastores ou líderes falam, as conclusões que eles tiram das suas próprias leituras e muitas vezes conclusões que são convenientes para eles, para o seu domínio, para o seu poder, para a sua autoridade sobre os membros da igreja. Ok? Então, uma igreja saudável conduz você à Bíblia. Uma igreja doente faz com que você dependa do líder para tudo. Ok? Então, esse é o primeiro tipo de igreja que você tem que ter cuidado de entrar. Segundo tipo de igreja que você tem que ter cuidado de entrar ou permanecer. Você nem pode entrar, nem ter cuidado, não pode entrar e não pode permanecer. Segundo tipo de igreja, igrejas que pregam um evangelho diferente do evangelho bíblico. Quais são as características, professor? Primeiro, salvação baseada em obras humanas. Você faz isso para ser salvo. Heresia. Nós não podemos fazer nada. Nossas obras não nos salvam. A salvação é um ato gracioso de Deus em Cristo por meio da fé. Nós não podemos fazer nada para ser salvos. Segundo, revelações que contradizem as Escrituras. Revelações, e eu acredito em profecia, tá bom, gente? Eu acredito que Deus usa profeta, no dom de profecia para falar conosco, só que as revelações nunca podem contrariar o que as Escrituras Sagradas dizem. Então, muito cuidado com esses, eu chamo de revelamento, sabe? Eu vi isso, eu vi aquilo outro e está totalmente desalinhado com o que a Bíblia fala sobre nós, as promessas de Deus. Então, muito cuidado. E terceiro, negação de doutrinas essenciais da fé cristã. Assim como eu falei na aula passada, uma das maneiras de conseguir identificar uma seita é toda seita nega uma doutrina essencial da fé cristã. Então, eu posso utilizar alguns exemplos aqui sem citar nomes, mas talvez quando eu falar vocês vão aí perceber. Igrejas que negam a Trindade, vocês conhecem igrejas que negam a Trindade, até cantam música dessas igrejas, mas deixa pra lá. Igrejas que negam a divindade de Cristo, tem uma galera que tá por aí domingo de manhã e eles negam a divindade de Cristo, que fala que Cristo é um Deus menor. Igrejas que negam a salvação somente pela graça, que coloca qualquer outro artefato, qualquer outra coisa aí no bojo da salvação, também é uma igreja problemática. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9, olha o que diz a palavra do Senhor. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, no versículo 9 ele fala, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Paulo exortando o povo da Galácia. E ainda Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4, o que Paulo fala? Mas receio
que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, ok? Então, Paulo recomendando o cuidado para com o evangelho que é pregado no seio da igreja. Então, segundo, igrejas que pregam outro evangelho que não é um evangelho bíblico, ok? Ó, tá gostando? Comenta aí, já manda para alguém que precisa ouvir isso urgente para essa pessoa ser acordada desse meio que ela está, e você pode ser um instrumento para salvar uma vida que está aí sendo assolada em uma igreja falsa, uma igreja manipuladora ou até mesmo uma seita. Beleza? Vamos seguir. Terceiro, igrejas que manipulam emocionalmente seus membros. Igrejas que manipulam emocionalmente seus membros. Terceiro tipo de igreja que você não pode entrar e se tiver tem que sair dela. Professor, quais são as características dessa igreja? Primeiro, uso constante do medo. Segundo, ameaças espirituais para impedir alguém de sair. E terceiro, controle excessivo de vida pessoal. Controle excessivo de vida pessoal. O que é isso? Igrejas manipuladoras. Igrejas que pressionam seus membros. O membro fala, pastor, eu estou saindo da igreja e tal. Não, você não pode sair, você está debaixo da minha autoridade. Se você sair, você vai ser amaldiçoado. As coisas vão começar a dar errado na sua vida. Você não vai prosperar. Então, usam constantemente de medo. Oh, se você não fizer isso, Deus vai pesar a mão. Conhece alguma igreja assim? Nós temos um problema com essas igrejas que manipulam emocionalmente seus membros. Os membros não conseguem sair da igreja porque eles são manipulados emocionalmente. Seja por ameaças, seja por medo, seja por controle excessivo da vida pessoal. O pastor quer saber de tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa vai fazer, ela tem que pedir permissão para o pastor. Nós temos aí uma característica de uma igreja que não é saudável. Uma igreja manipuladora, líderes manipuladores. Cuidado, saia imediatamente desse tipo de igreja que sufoca o membro, que sufoca a ovelha, que quer controlar toda a vida da ovelha, que o pastor é o pai da ovelha. Fuja desse tipo de igreja, fuja desse tipo de líder, ok? Seguindo, base bíblica, 2 Timóteo. Vamos lá, 2 Timóteo 1, versículo 7. Olha o que esse texto diz. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Estar uma igreja e você se sentir constantemente com medo, você não consegue sair, você não consegue nem chamar o pastor para uma conversa, para pedir a bênção para ele, você está provavelmente em uma igreja manipuladora emocionalmente dos seus membros, ok? Nós temos que buscar a verdade, como diz João 8,32, e a verdade nos libertará, ou conhecereis a verdade, e ela nos libertará. Vamos lá, quarto tipo de igreja que você tem que passar longe, e se você estiver, você tem que sair. Igrejas que transformam a fé em comércio. As famosas igrejas mercenárias, ok? O que essas igrejas fazem? Primeiro, essas igrejas, elas têm promessas de bênção em troca de oferta. Ó, oferta isso aqui, faz esse voto, faz isso, que Deus vai te dar isso, vai prosperar, vai te abençoar, vai abrir as portas. Cuidado com esse tipo de igreja. Igrejas que se baseiam em promessas de bênção em troca de ofertas e sugam as ovelhas o máximo que puder. Muito cuidado. Segundo, pressão financeira exagerada. Igreja que está o tempo todo pedindo, você tem que dizimar, você tem que primiciar, você tem que ofertar tanto, eu quero 10 pessoas com isso, eu quero 100 pessoas com tanto de valor, eu quero 100 pessoas com X. Muito cuidado com esse tipo de igreja. Eu sei que a igreja local tem suas demandas, assim como a igreja que eu congrego tem as demandas. Pagar aluguel não é barato, internet, água, energia, tudo custa. Só que tem igrejas que passam do limite. E a maioria dessas igrejas não prestam conta aos seus membros. Eu posso falar com muita alegria que a minha igreja, de 3 em 3 meses,
mostra para toda a membresia. Os líderes mostram para toda a membresia as finanças, o que entrou, o que gastamos, quanto é que tem no caixa, se tem no caixa, tudo, os planejamentos futuros que vamos gastar. A nossa igreja, a igreja que eu faço parte, a Igreja Unida em Cumbica, graças a Deus é muito transparente na questão das finanças, tá bom? Então eu recomendo você buscar uma igreja que também seja saudável financeiramente, que não abusa dos seus membros com pressão financeira exagerada. Você vê na internet aí, gente, misericórdia. Os pastores são abusivos. Não, você tem que entregar. Ah, mas tá difícil para você ter que entregar porque a igreja precisa, porque a obra precisa. E aí tem gente fazendo loucura, vendendo carro, entregando o salário inteiro, porque o pastor ou o bispo, não sei, o apóstolo prometeu que se ele fizesse, Deus daria 100 vezes mais. E às vezes Deus não falou nada. Então, muito cuidado, tá bom? Esse tipo de igreja são igrejas problemáticas. Abram os vossos olhos. 1 Timóteo capítulo 6 diz assim, ó. 1 Timóteo capítulo 6, deixa eu abrir o texto. 1 Timóteo capítulo 6 diz assim a palavra do Senhor, lá no versículo 5. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados de verdade, supondo que a piedade é fruto ou fonte de lucro. Paulo ensinando sobre os falsos mestres e os perigos da riqueza. Ele vai falar que existem altercações sem fim. Essa palavra aqui, altercações, na NAA, ela foi trazida como e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Tem pessoas que utilizam da fé para enriquecer e se gloriam disso, dizendo que foi Deus que prosperou. Na verdade, foram elas que abusaram das ovelhas. Então, muito cuidado com esse tipo de igreja, ok? Muito cuidado mesmo, né? Então, quando o dinheiro passa a ser o centro da igreja ali, tudo é em torno do dinheiro, Cristo já não é mais o centro. Fuja de igrejas que Cristo não é o centro. Quinta igreja e última, que você não pode entrar e que se você estiver, você tem que procurar sair. Igrejas que isolam seus membros do restante do corpo de Cristo. Quais são as características dessas igrejas? Elas afirmam ser a única igreja verdadeira. Cuidado com esse exclusivismo. A igreja fala, não, só aqui há salvação. Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra igreja. Só aqui existe salvação. É uma igreja problemática. Ok? Não é uma igreja saudável. Esse exclusivismo não faz parte do evangelho. Segundo, dizem que todos os demais cristãos estão perdidos. Tem uns pastores aí bem famosinhos, bonitinhos, que a galera idolatra, né? E tal, mas a igreja dele fala que só lá é que existe salvação. E ele sabe disso. Ele pode discordar com isso, mas a igreja dele fala que só lá existe salvação. Logo, a igreja dele não é uma igreja saudável para congregar ou para visitar. Concorda comigo? Então, muito cuidado com igrejas que produzem exclusivismo religioso. Não importa qual seja. Assembleia, neopentecostal, tradicional, reformada, não importa. A salvação não está na igreja. A salvação está em Cristo Jesus. Deus não fechou consórcio com ninguém, com nenhuma igreja. A salvação é um ato da graça divina e que por meio da fé nós alcançamos. Não vem de nós, para que nós não nos gloriemos. Vem dele, tá bom? Ele é a fonte, ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, muito cuidado com igrejas que se dizem que lá é que está a salvação e em nenhum outro lugar. Então, Efésios capítulo 4, versículo 4 até o 6 diz assim: há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Está falando da igreja de Cristo, não de uma igreja local. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Olha o 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, a graça está disponível a todos aqueles, não importa qual que é a igreja que essa pessoa esteja frequentando, se é uma igreja saudável, bíblica, essa pessoa confessou a Cristo, ela é salva, porque a salvação está em Cristo Jesus, não está em líder nem nenhum tipo de igreja,
ok? Então, toda seita e toda igreja que não é saudável, ela é uma igreja exclusivista. Ele é um local que trata as coisas de maneira exclusivista. Então, a igreja de Cristo, ela reconhece que a obra do Senhor Jesus, ela extrapola, ela foge das quatro paredes de qualquer igreja, qualquer denominação. A salvação não está fundamentada em nenhuma igreja, nem na igreja romana, nem em denominação nenhuma, ok? A salvação está em Cristo Jesus. Então, uma igreja saudável não é uma igreja perfeita porque não existe, mas uma igreja saudável é uma igreja bíblica que exalta Cristo, que honra as escrituras. O que teu pastor tem pregado no domingo à noite? O que tem pregado os seus líderes no domingo à noite, na quinta-feira, na quarta, não importa. Tem que honrar as escrituras e conduzir as pessoas para o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é o evangelho da Bíblia, ok? Então, se você identificou algum tipo de problema, característica que eu trouxe aqui sobre esses 5 tipos de igrejas que você não pode entrar, e se você entrou, você não pode permanecer, você tem que examinar tudo isso à luz da palavra e, se possível, reconhecer e sair desse lugar, porque possivelmente você não está em uma igreja saudável, ok? Gente, vamos lá, me ajuda. Na opinião de vocês, qual que é o maior sinal de uma igreja que não é saudável? Você conhece alguma igreja assim, que se encaixa com alguma das características que eu trouxe aqui, sobre essas 5 igrejas que você não pode entrar e não pode permanecer? Então, comenta aqui nos comentários, eu quero te ouvir, eu quero ler o que você tem para falar. Eu sei que pode abençoar muita gente, tá bom? Eu já reforço, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve para você não perder nada que estamos produzindo aqui. Diariamente tem shorts, semanalmente tem vídeos como esse aqui, saindo quentinho. Essa semana ainda tem mais 2 vídeos para a gente subir aqui, mais uma aula sobre a carta de Tiago. E se você deseja continuar crescendo e aprendendo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Também compartilha esse vídeo com alguém, porque você me ajuda muito fazendo isso, a alcançar muitas mais pessoas, porque essa é a finalidade do nosso canal, tá bom? Gente, Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Tchau!